Deus é grande, Deus é santo, Deus é justo, Deus é maravilhoso, todo o poder pertence a Ele, a glória é dEle, a santidade é dEle, o poder é dEle, Ele vive, Ele reina, Ele salva, Ele livra, Ele levanta, Ele sustenta, Ele conforta, Ele consola, Ele está aqui. Aleluia. Imaginem a alegria que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho um senso de responsabilidade com a ministração da palavra, eu tenho também um profundo sentimento de alegria por estar aqui diante do povo de Deus. Eu comentei hoje com o pastor Renato o seguinte: eu estou encantado particularmente com duas coisas. Primeira, porque conhecendo já a igreja brasileira na América, já há vários anos, primeira vez que eu vim a este país como missionário, já faz alguns meses, foi em junho de 79. Em junho de 79 eu vim para este país como missionário, fui o segundo brasileiro a chegar aqui como missionário, fui para uma cidade e Deus não se ofende com isto, Ele sabe o significado dessas palavras, mas foi a ocasião em que eu mais sofri na minha vida. Foi realmente. Aí quando a gente está no meio de sofrendo para Deus, por quê? Ele disse: experiência de vida, treinamento, deserto é para isto, deserto não é para nos matar, é para nos tornar aptos para a peleja. E eu compreendo que não é fácil conseguir pessoas para uma escola bíblica. E esta escola tem um nome assim muito interessante, Escola de Atualização Teológica. Como é que uma escola com esse título, desse raiz, atrai as pessoas que atraem aqui? Então, considero a presença dos irmãos aqui uma provisão de Deus. É sinal de que nós estamos numa das mais importantes dimensões do avivamento. Sabem qual é? Algumas pessoas pensam que a maior indicação de avivamento é o barulho. Não é. A maior indicação do avivamento é o choro. É bom, mas não é. Uma das maiores indicações de avivamento é a sede da palavra. E Deus não está disposto a operar onde não existe fome e sede de sua palavra. Meus parabéns a todos aqui. A segunda coisa que eu disse, pastor, que me encanta nesta escola de atualização teológica, é a atenção dos irmãos, o interesse dos irmãos. Meus parabéns, os irmãos estão no caminho certo. Quem ama a palavra agrada a Deus de uma maneira muitíssimo especial. Os irmãos poderiam oferecer a Deus, eu vou perguntar a ele, só um minutinho: Senhor, o Senhor aceitaria um lindo aplauso deste teu povo? Tomem sua apostila, irmãos. Eu tenho consciência de que amanhã já termina, então hoje realmente nós temos que correr um pouco, mas nós não queremos nos atropelar. Só vamos correr se tiver uma pista boa para correr, senão vamos devagar e vencendo. Amém? Muito bem, por favor. O segundo tópico da matéria que nós temos apostilada e está na mão dos irmãos, trata da fidelidade de Deus. O número 1 diz, podem ler o número 1? O subtópico número 1 do tópico número 2. A fidelidade de Deus, número 1. A Bíblia declara expressamente que Deus é fiel. Os textos estão aí, os irmãos podem passar 3 meses estudando. Agora, por que 3 meses? Porque depois, aí vem outro, escola aí os irmãos. Ok. Número 2, leiam, por favor. Como eu sei que não haverá tempo hábil para desdobrar, nós apenas estamos passando porque está aqui disponível. A Bíblia explica a natureza da fidelidade de Deus. Primeiro, a fidelidade de Deus é eterna, ou seja, nunca terminará. Os irmãos devem conhecer algumas pessoas que foram fiéis por algum tempo e depois se tornaram infiéis. Isto nunca acontecerá com Deus. Eu não sei por quantos anos, por quantos séculos, por quantos milênios Lúcifer foi fiel. Não sei, porque Lúcifer um dia foi fiel. Agora, Satanás nunca foi. Enquanto era Lúcifer, ele
era fiel. E por não se haver continuado a ser fiel, deixou de ser Lúcifer para ser Satanás. Agora, Deus não, é eternamente fiel. Número 2, a fidelidade a Deus é infalível. Quer dizer, tudo pode falhar. A fidelidade a Deus não falha. Ele é absolutamente fiel. Número 3, a fidelidade de Deus é inerente. O que quer dizer isto? É parte da natureza dele. Deus só deixaria de ser fiel se deixasse de ser Deus. Dá para os irmãos repetir isso que acabaram de ouvir? 1, 2, 3. Agora uma pergunta infantil. Algum dia Deus deixará de ser Deus? Então nunca deixará de ser fiel. Oh, glória! Ok, a fidelidade a Deus número 4 é grande. Amados irmãos, nunca se esqueçam de que algumas palavras que estão na Bíblia precisam ser entendidas de duas maneiras. A maneira que corresponde ao pensamento do homem, à dimensão do homem, e a maneira que corresponde ao pensamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que alguma coisa é grande, quando a Bíblia diz que é grande, não é como o que um homem diz que é grande. Por exemplo, isso acontece até na vida natural. Uma criança está olhando assim as formigas. As formigas são pequeninas, mas aparece uma formiguinha um pouco maior do que as outras. O menino, pai, mãe, olha que formiga grande. Para a criança, aquela formiga é grande. Mas não pense que quando a Bíblia fala alguma coisa grande, referindo-se a Deus, pode ser comparada com grandeza humana. A grandeza de Deus, a mente humana não pode alcançar. Um dia eu estava ministrando a palavra para uma conferência de jovens, lá em Santo André, São Paulo. Quando terminou, um jovem disse muito respeitosamente: pastor, me desculpe, mas eu poderia lhe fazer uma pergunta? Sim, meu filho. É o seguinte, o senhor disse que Deus não pode crescer. Disse, não, Deus não pode. Mas como Deus não pode crescer? Tem umas perguntas que fazem para a gente assim, não é? E você quer saber por que Deus não pode crescer? Aí veio a luz, irmã Degmar. Eu disse, meu filho, Deus não pode crescer por uma razão simples. Para cima não pode, porque já encostou. Para os lados não pode, para baixo não, então Deus não tem para onde crescer. Porque Deus não está sujeito a essas mudanças que existem. Quando a Bíblia diz que a fidelidade de Deus é grande, quer dizer o seguinte: a fidelidade de Deus é grande, tão grande quão grande Ele é. Amém? Número 5, a fidelidade de Deus é... O que quer dizer abrangente? Atinge todas as áreas. Todas as áreas que houver do mundo espiritual, elas são afetadas pela fidelidade de Deus. Número 6, a fidelidade de Deus é misericordiosa. Primeiro, eu lhes peço, por favor, que vejam. Na apostila está 1 Coríntios 13. Quem digitou isso fui eu. Então eu assumo a culpa de um engano que está aqui. Os irmãos, por favor, corrijam. É 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Por favor, muito obrigado. Ok? Todo mundo sabe onde eu estou? Quem já fez a correção, diga eu. Quem não fez, eu não sei que dia vai fazer. Vamos agora para o número 3. O terceiro subtópico. Os irmãos podem ler? Deus julgará, 1, 2, 3. Deus julgará o mundo de acordo com sua... Deus não vai julgar o mundo somente de acordo com os atos das pessoas. Vai julgar de acordo com a fidelidade dele. Ou seja, um padrão de retidão absolutamente impecável, absolutamente invariável. Os irmãos podem se dirigir agora ao número 4, todos, por favor. Isto nós, na prática, fizemos ontem. Se lembram? Alô? Se lembram? O que foi que nós fizemos? Ficamos dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. Quando nós fizemos aquilo, não foi uma inovação que fizemos. Quando fizemos aquilo, não estávamos usando nenhum chavão. Quando fizemos aquilo, estávamos obedecendo a Deus. A Bíblia manda que nós proclamemos a fidelidade a Deus por 3 razões. Primeira, porque quando eu proclamo a fidelidade a Deus, eu glorifico a Deus. Amém?
Segundo, porque quando eu proclamo a fidelidade a Deus, eu estou alimentando a esperança e a fé de quem me ouve. Terceiro, esse terceiro também é bom. Quando eu proclamo a fidelidade a Deus, eu estou provocando um alvoroço no inferno. Vamos provocar um alvoroço rapidinho no inferno? 1, 2, 3. Enquanto eles ficam alvoroçados lá, nós vamos aqui continuar. Muito bem, vamos agora para o número 5, não é isto? 5, por favor. Pastor Renato, se eu pudesse, eu ficaria uma noite inteira só nisto aqui. A fidelidade de Deus está presente em sua palavra. É impossível encontrar um erro, um engano, uma mentira, uma falsidade, um cochilo, alguma coisa negativa na palavra de Deus. Os textos estão aí, são vários, mas eu queria dizer uma coisa para os amados irmãos. Eu vou pedir que repitam após mim. Repitam bem devagar, porque depois eu fui pedir que os irmãos digam sem que eu fale. Por favor, a palavra de Deus é tão fiel quanto o próprio Deus. Vamos repetir? Sabe o que foi que Deus pôs dentro da sua palavra? Algumas Bíblias hoje são virtuais, por necessidade assim de melhor foco. E para mim, eu estou com um aparelho aqui. Mas quantos têm Bíblias físicas? Ok. Vamos usar a Bíblia física. Ok. Olhe para a sua Bíblia, tome-a nas mãos, abra, por favor, em qualquer lugar, né? Aleatoriamente. A Bíblia está aberta? Muito bem. E agora eu lhe pergunto, o que foi que Deus pôs aí dentro de sua palavra? Número 1, sua sabedoria. Número 2, seu poder. Eu não posso falar tudo, porque seria enumerar muitas coisas. Número 1, número 2, número 3, sua fidelidade. Número 4, e atenção, qual foi a quarta coisa que Deus pôs dentro da sua palavra? Número 1, número 2, número 3, número 4, sua honra. A honra de Deus está dentro deste livro. Mas Solange, extraordinário isto, né? Extraordinário. E isso merecia, pastor Adalto, um desdobramento disto. A honra de Deus está na sua palavra. Quando Deus chamou João, o Espírito de Deus chamou João e convocou para escrever um livro, que foi o livro do Apocalipse, quando terminou de escrever este livro de Apocalipse e se encerra aquilo que é chamado de cânon sagrado, eu posso, pelo Espírito, ver uma alegria especial de Deus, Pai, olhando para o Deus Filho, e os dois se confraternizando com Deus Espírito Santo, e os três dizendo, nossa honra está dentro desta palavra, o mundo pode recebê-la. Aleluia, coisa linda. Os irmãos sabem que a Bíblia que nós temos aqui, ela não existe no céu. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu disse que ela não existe no céu como nós temos aqui. Então é preciso ouvir a todas as palavras que são ditas para não haver nenhuma diga. Ok. Agora existe uma coisa interessante. Se todas as Bíblias que existem no mundo, irmã Débora, se todas as Bíblias que existem no mundo, isso não pode acontecer, mas só para efeito de raciocínio. Se todas as Bíblias que existem no mundo se queimassem, se perdessem, fossem destruídas, a palavra de Deus estaria destruída? Não. Agora, por duas razões. Primeira, é que, levantem as Bíblias, mesmo as virtuais. Se os irmãos têm uma Bíblia dentro de um iPad, pode levantar, não há problema. Aí está. Ok. Se todas
todas as Bíblias que existem no mundo se acabassem, a Bíblia não teria se acabado. Porque essa Bíblia que está na sua mão é uma cópia. Aperte assim e diga: esta Bíblia é verdadeira, mas é uma cópia. O que as autoridades pedem quando se leva a cópia de um documento? No Brasil é muito comum isso. Esse aqui não serve, isso é uma cópia. Nós queremos. É um privilégio para mim esta noite dizer a este povo abençoado que o original da Bíblia não está na terra. O original da Bíblia está lá em cima. As cópias estão nas nossas mãos. O original está lá em cima. Parece que tem um irmão que disse: poxa, se ele desse um versículo, ia ficar feliz, né? Porque tem coisas que a gente fala que se der um versículo ainda... Pois bem, anotem, não dá para ler, mas anotem. Salmo 119, acho que é melhor ler, não é? Alô, amados, obrigado. Salmo 119, verso 89. E nunca mais, enquanto você viver, você esquecerá este versículo pelo que ele significa. Salmo 119, a escola de atualização teológica está convidada a ler o que está na tela. Para a glória de Deus, 1, 2, 3, devagarzinho, solenemente. E outra coisa, outra confusão que vai ver no inferno, porque eles detestam a gente ler este versículo alto. Então vamos gritar. 1, 2, 3. Tua palavra, irmãos, quer dizer o original. O original da tua palavra. O original da tua palavra. Isto que está aqui é a cópia. Agora, como é que se chama uma cópia para ser aceita por algum órgão do governo? Uma cópia tem que ser o quê? Pois bem, sabe, uma das coisas que o Espírito Santo está fazendo aqui na Terra é autenticar as cópias. Autenticar as cópias. E esta é que nós temos. Existe uma cópia da Bíblia que não é autenticada pelo Espírito Santo. Ela é chamada tradução do Novo Mundo. Ela não é autenticada pelo Espírito Santo. É a Bíblia editada pelo Testemunho de Jeová. Ela não é autenticada pelo Espírito Santo. Por uma razão, porque ela não honra Jesus. E quem não honra Jesus não tem o selo de Deus. Bom, eu disse que há duas coisas sobre este assunto. A segunda é esta. Quantas vezes os irmãos puderem chamar Jesus, 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 chamem. Sabe por quê? Porque nós só chamaremos Jesus de Jesus aqui na terra. Lá em cima não existe este nome Jesus. Este é o nome da terra. É tão da terra este nome, é tão da terra, que havia já no tempo de Jesus outras pessoas chamadas de Jesus. Havia um cidadão chamado Jesus que tinha um filho e o nome dele é Bar Jesus. Há outro Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, ok. E assim por diante. Então não chamaremos Jesus no céu de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, isso é uma coisa que a gente não costuma falar num culto público, no culto de pregação, mas assim, numa escola de atualização teológica, a gente fala, vou falar, hein? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha duas paixões. Jesus tinha duas paixões aqui na terra. A primeira, isso é coisa de crente. Eu não falei ainda, ele já está dizendo aleluia. Isso é coisa de crente. E as poucas pessoas que descobriram este sentimento de Jesus, quando acontecia isso, pegaram milagres. Dê uma olhadinha vagarosa nos evangelhos e vejam. As pessoas que conseguiam o milagre mais rápido de Jesus foram aquelas que chamaram Jesus de filho de Davi. Isso era uma paixão. Jesus. Eu acho incrível que alguns crentes tomam tempo meditando no pecado de Davi. Acho isso incrível, porque Jesus aqui na terra gostava de ser chamado filho de Davi. Como é diferente de nós, né? A outra coisa,
A outra paixão que Jesus tinha, que ver Jesus, era alguém chamá-lo de mestre. Chamou de mestre, senta aí, vamos conversar. Um rapaz chamá-lo de mancebo de qualidade, pernóscular, soberbo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, por que me chamas bom? Jesus questionou o bom. Ele não questionou o mestre. Ele não aceitou ser chamado de bom, mas silenciou quando chamaram de mestre. Mas para que você entenda que isso é muito real, eu vou citar um fato. Agora um dia Jesus e os discípulos começou a falar. Teve uma hora que Jesus se empolgou, pastor Renato. Jesus se empolgou e disse, olha, falando com os discípulos, vocês me chamam mestre e fazeis bem, porque eu sou. Isso foi. Está na Bíblia ou não está? Agora tem alguém que quer perguntar, por que isto aconteceu? Que segredo existe? É o senhor que quer perguntar? Então pergunte. Eu vou lhe responder. Por que Jesus gostava de ser chamado de filho de Davi? Quando Jesus era chamado de filho de Davi, ele estava dizendo a todos os judeus do mundo inteiro que ele é o Messias. Quando Jesus era chamado de filho de Davi, ele estava dizendo a toda a nação de Israel que o desejado nas nações era ele. E a outra razão, porque ele gostava de ser chamado de mestre. Agora, a razão é a mesma para os dois. Jesus viveu 33 anos, dos 33, 3 anos foram tomados para o seu ministério. Jesus só tinha 3 anos para ser chamado de filho de Davi. Porque no céu ele não é filho de Davi. No céu, Davi é apenas servo dele. Filho de Davi, muito bonito o título, mas é para esta terra. Agora tem uma forte. Posso falar? Você tem que chamar Jesus de mestre aqui na terra, porque lá em cima você nunca chamará Jesus de mestre. Nunca. Nunca, nunca. A pergunta óbvia é, por quê? Porque só existe mestre onde existe ignorância. E no céu não existe ignorância. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Para que mestre? Jesus dando aula no céu. Por exemplo, pastor, o senhor tem que me falar quando é para... Já está perto de eu parar? Porque, pelo amor de Deus. Ok. Jesus chama Pedro, Tiago, João. Pronto, mestre. Vamos subir ali. Aí subiram. Era um monte. Quando estão lá, são 3. Eu vou ilustrar, eu vou imaginar. Não é pecado você imaginar, desde que você não fira o que está escrito e nem exagera no que você está dizendo. Cuidado. Mas eu vou imaginar aqui. Eu vou imaginar. Aí subiram, estão lá, 4 pessoas. Os 3 discípulos, Jesus e os 3 discípulos. Aí, 5 minutos, 10, 15, meia hora. Eu vou imaginar. O Pedro era meio agitado. João, o que a gente está fazendo aqui, rapaz? Que isso? Não estou vendo nada. O que está acontecendo? E aquele paradeiro. Porque a Bíblia dá a entender que Jesus não falou nada. Está todo aquele silêncio. Rapaz, que coisa. Daqui a pouco, o Pedro mandou uma olhadinha assim, no canto do olho. Tiago, tem um penetra aqui. Tem um penetra. Vê se você sabe quem é. O Tiago olha assim. Nunca vi. Daqui a pouco o João, Pedro, chegou outro penetra. Tem outro aqui. Vê se você sabe quem é, Pedro. Não sei quem é. E ficou aquele ambiente assim meio escuro. 2 estranhos estão ali. E os 3, Jesus sabia, mas os 3 não sabiam. De repente, o rosto de Jesus começou a se transfigurar. Aí começou a aparecer luz. Aí está brilhando. Está refugindo, está brilhando, até o ponto em que se pareceu com a luz do sol no meio-dia, quando estava nesse ponto, que é o ponto que mais se assemelha ao rosto dele no céu. Pedro olha para o rosto de Jesus.
tal como está no céu. Olhou assim, quando tirou o olhar do rosto de Jesus. Irmão Moisés, muito prazer. Quem foi que disse para Pedro que aquele homem era Moisés? O rosto glorioso de Jesus. Por que no céu não precisa de mestre? Porque tudo que você quiser saber no céu, fora o que você já vai saber no tribunal de Cristo, porque tem muita gente perguntando qual é o cardápio, não é, do tribunal de Cristo. O que a gente vai comer no tribunal de Cristo? Vai comer Bíblia, vai comer palavra. E uma notícia muito boa: tudo que você não compreender da Bíblia aqui, você compreenderá no tribunal de Cristo. Porque Jesus tem muita coisa que vocês não entendem agora, mas naquele dia. Mas naquele dia vocês entenderão. Para que mestre? E aí você vai para Colossenses, está escrito assim: porque nele, e a palavra está sugerindo o seguinte: nele, quer dizer, no rosto dele, porque nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso, filho de Davi é para ser chamado aqui, mestre é para ser chamado aqui, porque lá em cima ele é o eterno Filho de Deus e ele não é mestre e nem Salvador. Salvador não. E como é que Jesus é chamado no céu? Meu Deus, eu não. Cristo? Não. O nome, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz assim: e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Repita o que eu vou falar, por favor. Jesus é no céu o que a Bíblia é na terra. Pegue sua Bíblia e diga: esta é a palavra de Deus. Agora aponta assim: aquele é a palavra de Deus. Só existe uma diferença entre Jesus e a Bíblia. Só uma. Jesus cura. Alô? Sim ou não? Se você puder dizer sim, ainda fica melhor do que amém. Porque quando fala amém, que é uma palavra única, eu penso que o irmão estava orando e terminou. Jesus cura. A palavra cura. Jesus liberta. A palavra liberta. Jesus é a fonte da sabedoria. A palavra também. Então são iguais. Só tem uma diferença de Jesus e a palavra. Jesus e a Bíblia. A Bíblia aqui na terra é a palavra escrita. Jesus no céu é a palavra viva! A essa palavra o nosso aplauso. Muito bem, vamos continuar. Agora, a busca de Deus por homens fiéis. Estão acompanhando? Eu voltei para a apostila, Salmo 101, verso 6. O que está escrito no Salmo 101, 6? Dá para ter, amado? Eu tenho aqui na tela, nesta minha tela, mas que tal numa tela coletiva? Pode ser? Salmo 101, verso 6. Hoje, eu tive a oportunidade de fazer um exame deste versículo em 14 versões da Bíblia. Se os irmãos quiserem, eu posso com muito prazer dizer qual é o site onde você pode ter 30 versões da Bíblia, se alguém interessar. Interessa? Eu não vou guardar esse segredo para mim, eu reparto com todo mundo. Bible.hub. Bíblia, não é Bíblia, Bible, B-I-B-L é Bíblia.ub. Bible.hub. Se você for esse site, você começa e não termina. Você nunca termina de ver esse site. Lá você pode verificar. E hoje eu vi nesse site 14 versões deste versículo, porque ele me encanta. Vamos lá. A escola pode, por favor, ler todo o versículo vibrantemente, como fazem? 1, 2, 3. Este é um dos versículos mais profundos que há na Bíblia com respeito à fidelidade de Deus. Eu vou dizer o resultado da minha pesquisa nas diferentes versões sobre esta expressão. Os meus olhos estarão. Algumas versões dizem: eu estou procurando. Deus, que é onisciente, Deus que vê tudo e não precisa procurar nada. Primeiro, porque não perdeu. Segundo, porque sabe onde está. Deus não precisa procurar nada. Primeiro, porque não perdeu.
Segundo, porque sabe onde está. Apesar desse Deus que sabe onde está tudo, ele está procurando 3 coisas, 3 elementos na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O primeiro que ele está procurando, adoradores. O segundo, homens fiéis. E o terceiro, mensageiros para pregar a palavra dele. Busquei um homem que estivesse na brecha, um intercessor para proclamar a palavra. Uma versão diz, eu estou procurando. Outra versão diz, eu estou pesquisando. E a outra versão diz, eu estou aprovando. Agora diz, para que se assentem comigo, está aí no texto. Uma versão diz, porque a multiplicidade de versões nos ajuda a redimensionar o sentido. Para que estejam comigo, para que estejam na minha companhia, para que habitem comigo, para que possam viver comigo. E aí nos dá uma ideia abrangente do que é que Deus em mente está dizendo. Agora, está escrito aí, eu peço que leiam todos, por favor, esse período que começa, se Deus é fiel. Leiam juntos, por favor. 1, 2, 3. Se Deus é fiel, se a palavra de Deus é fiel, se os membros da igreja são chamados de fiéis, quão fiéis devem ser os membros chamados por Deus. Repitam após mim, por favor. É um método interessante. Quando você repete, você está se ajudando a si mesmo. Deus é fiel. Quando eu falo de Deus, eu estou falando de Deus Pai. Mas para não haver nenhuma dúvida, Deus Pai é fiel. Deus Filho é fiel. Deus Espírito Santo é fiel. Os anjos são fiéis. A palavra de Deus é fiel. O céu é dominado por isso que nós acabamos de falar. O céu é dominado pelo Pai, pelo Filho, Espírito Santo, pelos anjos. Ok. Como é que um Deus fiel, como é que um Cristo fiel, como é que o Espírito Santo fiel, como é que essa multidão de gente fez, vão receber no céu uma igreja infiel? Já viram por quê? Nós precisamos ser fiéis para podermos nos sentir em casa no céu. Por que nós temos que ser fiéis? Porque os irmãos sabem que uma pessoa honesta se sente humilhada, incomodada no meio de marginais. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar o fora. A recíproca também é verdadeira. Muito bem. Tem um irmão aí, eu não estou discernindo qual é, mas tem um irmão querendo fazer uma pergunta. Faça, irmão. Eu vou fazer em seu lugar. Pastor, os anjos são fiéis? São. São completamente fiéis? São. E como é que já houve aquele negócio? Aquilo não foi infidelidade? Foi. Eu vou embora ou eu paro um pouquinho aqui? Oh, meu Deus. Que bom que eu não enxergo quase ali. Muito bem. Vai atrasando aí, pastor Josué. Escutem o que eu vou falar aqui, muito sério. Poucas vezes na vida, eu acho que o pastor Renato tem essa experiência. Você é jovem, mas é um pastor, deve ter tido essa experiência dos outros pastores, quem sabe alguns irmãos. Pastor, se Deus sabia que Lúcifer ia pecar, por que Deus o criou? Ainda tem gente na igreja que se perturba com isso. Eu vou dizer uma coisa, isso para mim não me incomoda nada. Mas também não vou sair pela tangente, não. Eu vou enfrentar essa questão. Como é que Deus sabia que Lúcifer ia pecar e criou Lúcifer? Como é que Deus sabia que Adão ia pecar e criou Adão? Quem gostaria de ter a resposta mais simples e mais perfeita sobre isto? Diga, eu gostaria. Então, vou lhe falar isso olha, leva 10 segundos. Se Deus criasse um anjo chamado Lúcifer, impecável, Deus estaria querendo um outro Deus, porque só Deus é impecável. Mas se Deus criasse se Deus criasse um ser impecável que se tornasse Deus, não seria Deus, porque um Deus não pode ser criado. Então, o melhor que houvesse no universo criado por Deus, não seria nunca tão perfeito como Deus. Agora, Deus é tão capaz, Deus é tão tranquilo no seu poder, que criou um homem pecável
E antes que o homem pecável fosse criado, a Bíblia diz que a nossa redenção foi providenciada antes da fundação do mundo. Deus é a única pessoa que faz o remédio antes da doença. Quando o homem nasceu, para um tempo, eu não sei quanto tempo o homem passou sem pecar. Na minha opinião, foi um tempo muito longo. Aí pecou. E agora? Não. Ele adoeceu. Dá uma olhada naquela prateleira. E numa prateleira do céu havia sido criado desde sempre uma coisa chamada sangue. Porque Deus não tem sangue. Mas Ele criou sangue. E o primeiro banco de sangue do universo foi posto no céu. E os anjos olhavam. É por isso que você pode expulsar um demônio usando o poder do sangue de Jesus. Porque quando você fala para os demônios sobre o sangue de Jesus, eles se lembram do tempo que eram fiéis e estavam lá em cima e não compreendiam o que era aquilo, até o dia em que na cruz do Calvário as gotas de sangue foram derramadas. E quando o diabo olhava para as gotas do sangue de Jesus sendo derramadas, eu conheço. Aí está se afastando. Eu conheço. Eu sei quem criou. Eu não quero nada com isso. Aí por isso, Deus se preveniu tão bonito. Mas aí, onde é que eu quero chegar? Estou perdido? Não, estou salvo, graças a Deus. Depois que os anjos pecaram e acompanharam Lúcifer naquela debandada. Agora, fica tranquilo, deixa eu dizer uma palavra muito rápida. O diabo é um grande problema para mim, meus irmãos. O diabo é um grande problema para o senhor. O diabo é um grande problema para a senhora, viu? Agora, o diabo não é problema para Deus. O diabo é problema para nós. Deus nunca lutou contra Satanás. E a raiva que o diabo tem de você é porque se Deus fosse lutar contra o diabo, venceria em 1/1000 de segundo. Mas Deus não vai se rebaixar para lutar contra Satanás. Ele pega um pedaço de barro, forma um homem, faz desse homem um tesouro, põe dentro vai desse homem um vaso de barro, põe dentro desse vaso de barro um tesouro e diz: barro, vai vencer meu inimigo. Barro, vai expulsar os demônios. E esta é a razão por que o diabo nos odeia tanto. Mas foram embora. Aí o céu ficou. Agora, vem cá, por favor. Obrigado pela sua gentileza. Põe uma das mãos assim. É uma ilustração. O céu não pode ser ilustrado na sua realidade. E aqui estão os anjos. Nunca digo os anjos que sobraram, porque sobra é sempre menos do que o principal. O que sobrou foi o que veio. Lá é o principal. E um dia Deus convocou uma reunião com todos os anjos, todos os anjos, todos os arcanjos, todos os querubins, todos os serafins. E disse: eu tenho uma surpresa para vocês. O céu, que é um lugar de surpresas, quando Deus anuncia uma, aí então é que é a surpresa. E num momento tão rápido, porque o mundo espiritual é muito rápido, eu quero que todos os anjos se perfilem, milhões e milhões e milhões. Aí Deus fez, num momento de tempo pastoral, ela está assim, e carimbou todos os anjos. Carimbou. E esse carimbo quer dizer o seguinte: nunca mais, eles nunca pecarão, nunca mais haverá pecado no céu, porque os que estão lá estão marcados. Agora você diz assim: me dá um versículozinho, me dá um versículozinho para eu me apoiar, que eu fico ainda mais alegre. Quem teve esta revelação foi o apóstolo Paulo. Ele disse assim: conjuro-te, pois, diante de Jesus Cristo e dos seus anjos. A palavra que vem é a chave, dos seus anjos. Alguém se lembra? Quem falou? Fica aí de pé, santo. Você está iluminado. Memória boa.
Conjuro diante de Deus e dos seus anjos eleitos, ou seja, carimbados, marcados. Não existe a menor possibilidade de haver um pecado no céu, porque a fonte do pecado não existe lá. Os pecadores não estão lá. E os anjos que estão lá, que por haverem sido criados como criaturas pecáveis, já estão eleitas para nunca mais pecar. E por que Deus fez isto? E deixou os anjos nesta condição tão linda, para que a igreja, que é constituída de homens e mulheres que pecaram a vida toda, quando chegar ao céu, não encontre outra vez um ambiente de pecado. Quando chegarmos lá, só haverá pessoas fiéis. Por isso eu disse, estou procurando mais fiéis para juntar aqui, porque o meu reino é o reino dos fiéis. Como é que é a poesia do Camões? Cessa tudo que a antiga música canta, porque um valor mais alto se levanta. Muito bem. Ok. Veja, por favor, aí. Agora eu quero, para terminar, irmãos, mencionar alguns nomes. Eu vou lhes fazer um pedido do coração. Não joguem fora esta apostila, mas guardem-na, para que, pouco a pouco, segundo o tempo permite, os irmãos possam voltar a ela e possam desdobrá-la. Eu combinei com o pastor para quando estiver na hora de eu terminar, ele vira, e ele já veio. E assim, quando o pastor Josué repetir aquelas palavras que ele falou ontem, eu fiquei à vontade. Não? Ok. Somos bons amigos. Estou contente de te ver outra vez. Só vamos ler o nome das pessoas. 10 pessoas que são exemplos de fidelidade na Bíblia. E quando o diabo disser que você não pode ser infiel, que você não pode ser fiel, mostre esta lista para ele. Olha aqui, 10 homens, 10 pessoas que foram fiéis. E o Senhor está pondo o meu nome nessa lista também. Número 1. Número 1. Mais forte, número 1. Eu quero pedir que os irmãos leiam comigo. Os irmãos leiam, por favor. Aspectos da fidelidade de Abraão. É só completar. Número 1, número 2. Abraão foi fiel? Não, número 1. Abraão foi fiel? Não, o número 1 no desdobramento Abraão foi fiel na hora de obedecer. Abraão foi fiel na hora de fazer suas escolhas. O senhor deixa aí, o senhor me dá 30 segundos para eu falar. O senhor ainda tenho 100. Deus multiplica esses minutos como multiplicaste os pães no deserto. Se tempo houvesse, eu ia falar para os irmãos os grandes erros de Ló. Os grandes erros de Ló. Mas eu deixo de falar sobre Epáfras, que é gente muito boa, mas eu vou falar sobre os erros de Ló só porque é interessante para nós. Os erros de Ló. Se você pode escrever isso com muita rapidez. Primeiro erro de Ló. Primeiro grande erro de Ló. E aí está numa sintonia profunda com o ensino do pastor Josué Brandão. Sintonia. Primeiro grande erro de Ló. Ele ignorou a liderança natural de Abraão. Segundo erro de Ló. Ele ignorou a idade de Abraão. Terceiro erro de Ló. Ele ignorou a autoridade espiritual de Abraão. Próximo erro de Ló. Ele ignorou sua família. Próximo erro de Ló. Ele confundiu-se com as aparências da terra que ele escolheu. Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre nenhuma destas menções aqui, mas eu vou repeti-las. Ignorou, primeiro, o Ló, ele ignorou a liderança natural. Pela ordem natural das coisas, isto está dentro dos conceitos sábios emitidos pelo pastor Josué. Abraão, com aquela idade e sendo tio de Ló, tinha um direito natural
de fazer a sua escolha. Estou falando como tio e depois o fator idade. Agora, quando eu digo que um grande erro de Ló, ao escolher o caminho para Sodoma, foi ignorar sua família, é baseado em 3 palavras que a Bíblia diz em Gênesis 13. E Ló escolheu para si. Há pessoas que saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos, mas só o cabeça da família é que quis vir. Os outros vieram puxados. Os outros vieram arrastados. Os outros não opinaram. E, às vezes, quando chega aqui, aquela família se dissolve. Mas, na verdade, já veio dissolvida, porque não houve uma harmonia. Não houve uma liderança espiritual efetiva do marido, do esposo, do pai sobre a família. A Bíblia diz: o Ló escolheu para si. Ele não teve o cuidado de imaginar: essa terra é boa para mim, porque eu sou um agricultor. Mas será boa para minha esposa? E a terra não era boa para a esposa. E a terra era péssima para as suas filhas. Aproveito a oportunidade para dar um lembrete. Quando fizer suas escolhas, marido, não escolha as coisas de que você mais gosta. Pense também no gosto da sua esposa. E uma atitude muito nobre de qualquer marido é, às vezes, abrir mão daquilo que ele gosta em favor daquilo que a esposa gosta. Uma das piores, e aqui não encontro de casais, por isso eu não tenho que ficar falando sobre isto, mas a verdade é que se eu estivesse escrevendo, que letra seria esta? T, seria um T. Agora, se eu estivesse escrevendo, que letra seria esta? Que letra seria esta? Um L. Um L. O jovem gosta muito de macarrão. A senhorita não gosta de macarrão. E quando o jovem descobre que a senhorita gosta muito, que a senhorita não gosta de macarrão, ele diz: eu vou ensinar a gostar de macarrão. Eu vou ensinar. E casam-se, e então é macarrão, e macarrão, e macarrão. E é muito triste saber que houve divórcio por causa de macarrão. Isso é o espírito de Ló. Ló escolheu para si. Às vezes também é o contrário. Eu gosto muito da cor azul, mas a esposa gosta da cor verde. Aí ele compra todos os vestidos que oferece com muito prazer. Faz uma festa, mas os vestidos eram da cor que a esposa não gosta. Aí ela nunca veste. E o casamento vira um duelo. Desenhe com o seu dedo aqui na tela do espaço aqui um L. Ok, agora pode escrever, vamos lá. Vamos escrever. D, U, E, L, O. O que você escreveu? Esta é a vida de muitos casais, de muitas famílias. É um duelo. Existe solução para as famílias que se transformaram num duelo? Existe. Mantenha aí a palavra duelo. Agora, a ponta do seu dedo. Faça um traçozinho lá na letra L. Faça assim. Aí transforme esse L em um T. Agora leia. Este é o grande milagre que Deus quer operar na família. É transformar um duelo em um dueto. Duelo azul e verde. Duelo macarrão e cenoura e beterraba. Agora, o que é um dueto? Azul e azul. Verde e verde. Amarelo e amarelo. Macarrão e macarrão. Muito bem. Mas olhe agora para o T. Está olhando? Com o que está se parecendo esse T? Com a cruz. Só quem transforma o duelo em dueto é a cruz de Cristo. Vamos concluir agora
E tudo que vamos fazer, ele é o nome das pessoas que estão mencionadas como pessoas fiéis. E eu peço, porque eu não vou ter esse assunto amanhã, até ontem, fidelidade de Deus, hoje, fidelidade destas pessoas que estamos mencionando, e amanhã, fidelidade a nós. Por favor, vamos lá. Quais são os nomes das pessoas? Número 2. Primeiro foi Abraão. Número 2. Olha, Moisés cometeu falhas ou não cometeu? Cometeu ou não cometeu? O que a Bíblia diz? Moisés foi fiel em toda a sua casa. Isso me engasgou durante algum tempo. Me engasgou. Como é que Moisés fez o que fez? E a Bíblia diz que ele foi fiel em toda a sua casa. Número 3. Hã? Fale. Eu vou fechar aqui porque o pastor José está me olhando. Pastor José não tira o olho de mim. Eu já vou, meu irmão. Eu já vou. Eu quero dizer uma coisa e quero pedir que nunca se esqueça. Quando uma pessoa peca e não se arrepende, esse pecado permanecerá para sempre. O pecado que não é confessado nunca é apagado. O pecado que não é perdoado nunca é apagado. Agora, se você crê na Bíblia tal como é, ouça esta boa notícia: você peca e se arrepende e confessa e deixa e é perdoado. Quando alguém perguntar a Deus: Deus, Moisés não pecou? Pecou. Tu não mandaste ele falar rocha, ele feriu? Mandei, ele feriu. Está certo? Não, está errado. Como é que o senhor vem dizer que ele é feitor da sua casa? Eu termino dizendo uma coisa para os irmãos. Quando Deus perdoa um pecado que nós cometemos, é como se nós nunca tivéssemos pecado.